Olá, galerinha do sexto ano, dando continuidade à nossa aula sobre o relevo terrestre. Hoje nós vamos falar sobre as rochas, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber, que geologicamente o nosso planeta ele está sofrendo transformações. Nós vimos isso quando estudamos na aula passada os agentes transformadores. Então, aqueles agentes internos e agentes externos, só recapitulando, agente interno, nós temos vulcanismo, tectonismo, nós temos os abalos sísmicos, né? Agentes externos, nós temos o próprio ser humano transformando o relevo, a força da água, a força da chuva, a força do vento. Tudo isso interfere diretamente na nossa formação geológica. E, por causa de diversos fatores, nós temos a formação de três grupos de rocha. Primeiro grupo, né? As magmáticas. Só lembrando que as magmáticas elas são formadas pelo magma que está no interior do nosso planeta. Claro, esse magma ele vai se solidificar, cristalizar. Nós temos as rochas sedimentares, que são rochas que sofreram decomposição, tá? E elas acabaram se depositando em um lugar específico e se cristalizaram, né? Acabaram se solidificando. E temos as rochas metamórficas, que são rochas que se transformam em outra, tá? Sofrem uma espécie de metamorfose. Aqui nós temos um quadro colocando justamente as características delas. Eu pedi na atividade que vocês colocassem o nome das rochas, mais os exemplos. Eu quero os exemplos de cada um. Então, a primeira delas, nós temos aqui as rochas magmáticas, tá? As rochas magmáticas, ela tem como origem material uma fusão de rochas na crosta profunda e quente e no manto superior. O que isso quer dizer? Que essas rochas magmáticas elas sofreram um processo geológico de cristalização, de solidificação. Ela vem do magma e esse magma ele vai se solidificar até formar a rocha magmática, tá? Claro, tem especificidades dessa rocha, tem pontos diferentes entre uma e outra, que a gente vai já ver. Nós temos as rochas sedimentares. Essas rochas elas possuem esse nome porque elas sofreram um processo de de meteorização, né? Se transformou em sedimentos, tá? Sofreu uma decomposição. Então as rochas que vão sendo sedimentadas, de alguma forma sofrendo com a erosão, e ela vai se decompondo e se estabelecendo em um local específico, naquele local. Ela vai se solidificar, sofrer um processo de litificação e vai se transformar em uma rocha sedimentar. É rocha, tá? Apesar dela ser bem erosiva, né? Ela sofreu todo um processo de desgaste, mas esse tipo de rocha, ele tem sim, né, uma estrutura sólida, bem sólida, tá? Apesar de ter um desgaste. E temos as rochas metamórficas. Essas rochas elas sofreram uma espécie de modificação de sua estrutura por causa da alta pressão, das altas temperaturas que nós temos na crosta terrestre, tá? Então, essas rochas elas passaram por um processo de alta pressão e de alta temperatura para que houvesse a sua formação. Ou seja, elas acabaram se transformando em outras rochas, né? O nome já fala, são rochas que sofreram uma espécie de metamorfose, são rochas metamórficas. As rochas magmáticas aqui nós temos um esquemazinho que mostra mais ou menos como é que se dá o processo, né, de formação dela. Observa que essa parte amarelada é justamente o magma. Ele vai escapar pela atividade vulcânica, então ele joga esse material na superfície terrestre. Porém, quando a gente fala em rochas magmáticas, existem aquelas que se cristalizaram fora do planeta, na superfície, e aquelas que se cristalizaram dentro do planeta, tá? Que inclusive nós temos aqui os exemplos. Do lado esquerdo nós temos as rochas magmáticas do tipo intrusiva ou plutônica. Elas se formaram dentro do planeta, tá? Em profundidades, em altas profundidades. Elas sofreram um processo de aquecimento lento,
na verdade, de arrefecimento lento. O que é isso, professor? Esfriaram. Sofreram por um processo de aquecimento, não podemos esquecer disso. Ela, por conta de ser o magma, veio do interior do planeta. O interior do planeta é muito quente. E quando ela vai sofrer um processo de resfriamento, esse processo ele foi lento, tá? Ela possui uma textura holocristalina. O que é holocristalina, professor? Ela já está cristalizada, tá? É um processo que transforma essa rocha em cristal. E nós temos como exemplo de uma rocha magmática intrusiva ou plutônica o granito e o gabbro. Agora tem uma coisa interessante, né? Muito aluno, quando vai falar de chuva, fala: lá na cidade do meu avô choveu granito. Aí eu fico pensando, será que está caindo aquelas pedras que a gente bota na pia, na cabeça do povo? Cuidado, granito é o tipo de rocha, granizo é a chuva, tá? Forma de gelo. Então, não misture, não fale que o granito é um tipo de rocha magmática extrusiva. Você vai estar confundindo. Esse esquemazinho ele é bem interessante para você identificar. As rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, elas formaram-se na superfície terrestre, então houve o derramamento do magma na superfície e ela vai se formar. O processo de resfriamento ou de arrefecimento é bem mais rápido comparado ao da rocha intrusiva, magmática intrusiva. Ela possui uma textura hemicristalina, ou seja, houve um derramamento, né, desse magma, diferentemente da outra. E nós temos como exemplo o basalto e o riolito, tá? O riolito, na verdade. São nomes bem complicados, mas a ideia é bem simples. O que você tem que saber? A diferença. A rocha magmática intrusiva foi feita, né, em profundidade. A rocha magmática extrusiva foi feita na superfície. Intro vem de dentro, extro vem de fora. Então, extro essa rocha ela foi formada na superfície, tá? O que é mais importante desse ponto é justamente saber essas diferenças das rochas magmáticas. Nós temos aqui alguns exemplos, tá? Nós temos o basalto em cima, que são formas extrusivas ou vulcânicas. Lembra bem aqui, ó. Exemplo aqui da rocha magmática do lado direito, extrusiva ou vulcânica, nós temos o basalto e o riolito. Observa as imagens delas, né? E do lado direito nós temos exemplos de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Como exemplo, temos o gabbro e temos o granito, tá? Então, essas diferenças das rochas magmáticas, elas são bem mais complicadas, né, de você saber. Continuando. Quando o tempo de consolidação ele é curto, então ocorre, na verdade, essas rochas elas acabam sendo constituídas por matéria amórfica, tá? Ela não possui uma forma específica. Não são organizadas, por exemplo, sem os cristais. Não são organizadas e não possuem cristais, na verdade. Só recapitulando. Essas rochas, quando elas sofrem um processo de consolidação curto, elas acabam não sendo organizadas, elas não possuem uma forma específica e elas não possuem cristais, tá? Nós temos como exemplo as chamadas rochas vulcânicas. Nós temos a obsidiana, que possui uma estrutura vítrea, e a pedra pómez. A pedra pómez é aquela que provavelmente os seus pais possuem em casa, tá? Que passa no pé para poder tirar a pelezinha morta. Então, ó, embaixo nós temos, do lado esquerdo, parte de baixo, nós temos as rochas plutônicas. Elas são formadas em condições de altas pressões, então elas precisam de uma pressão altíssima para ter essa característica, tá? E elas formam fendas, e essas fendas são chamadas de diáclases. Diáclases, tá? Então, esses termos, não necessariamente você precisa aprender, são termos bem técnicos.
Então você tem que pegar como exemplo de um tipo de rocha vulcânica a pedra pómez, tá? Ela é muito difundida, principalmente em lojas de beleza, né? Provavelmente os pais de vocês têm em casa. E ela serve justamente para passar no pé para poder tirar a pele morta. Então, basicamente, a gente finaliza aqui sobre esse tipo de rocha. Eu quero que vocês depois deem uma pesquisada nos outros tipos. Nós temos vários exemplos de rochas. Por isso que eu passei a atividade para que você pegue e crie um quadro, o seu quadro sobre os tipos de rocha, tá? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado. Bons estudos.